Muito bem, 4 de maio de 2025. Nós temos hoje o compromisso com a lição do Religião dos Espíritos, na página 239. A cada hora é a questão 721 de O Livro dos Espíritos. Vamos na 721, quem pode ler? A vida de mortificação ascética foi praticada em toda a antiguidade e entre diferentes povos. Ela é meritória sob um ponto de vista qualquer? Perguntai a quem ela serve e tereis a resposta. Se não serve senão àquela que a pratica e o impede de fazer o bem, é do egoísmo, qualquer que seja o pretexto com qual se disfarce. Privar-se e trabalhar para os outros é a verdadeira mortificação, segundo a caridade cristã. Depende da tradução, a resposta é um pouquinho diferente. Mas é isso, privar-se de si mesmo, né? Quer dizer, abnegação e trabalhar, né? Caridade é a verdadeira mortificação. Abnegação e caridade, a verdadeira mortificação, segundo a caridade cristã. Então, tem gente que arruma um monte de desculpa, né? Para justificar, às vezes, um gesto infeliz, mas não tem nenhum mérito em absoluto essas coisas que o pessoal faz, né? Esses jejuns prolongados, essas coisas aí, né? Autoflagelação. Tem um povo aí que pega, se chicoteia, autoflagelação. Se autopune com algumas coisas, né? O certo é você usar na atividade do bem, todo o sacrifício. Tem uma linha, né, da Igreja Católica, né, que faz esse tipo de flagela, né? Flagelação. Tinha umas festas no Nordeste, lá umas festas religiosas também que eles faziam, né? Como é que chama? Fugiu o nome agora. Eu não lembro, mas eu já ouvi falar que muito se Flagela. É. Então, quer dizer, a vida de mortificação ascética é isso? Eu não sabia. Autoflagelação, essas coisas, né? Ou questão de alimentação, sabe? Jejum. Autojejum, dias e dias e dias. Fica em jejum o dia inteiro, ele fala, hoje não posso comer, só pode tomar água, né? Aí, por quê? Porque Jesus vai ficar mais feliz com isso, né? A pessoa, eles... O jejum é importante, mas não a ponto de comprometer a saúde. Assim, lá na Casa de Caridade eles faziam o jejum uma vez por ano. Fizeram durante muitos anos, inclusive eles fazem ainda, né, um grupo lá. Só que era assim, eu lembro que tinha jejum de 7 dias, de 30, de 60, de 90. Nossa. Então alguns médiuns ficavam todo esse tempo de jejum, mas era um jejum, na verdade, assim, só podia comer coisas naturais. Então, por exemplo, você podia comer doce, mas era arroz doce, um doce caseiro, você podia comer, era tudo preparado em casa, era pão caseiro, e não podia comer nada industrializado. E também tinha umas coisas assim, sei lá, macarrão, só pode uma vez por semana, carboidrato, né? Então era mais legumes, saladas, aquelas coisas assim. E aí eles faziam, e depois quando terminava o jejum, eles tinham uma missão, eles iam numa cachoeira, tinha uma viagem para isso, né? Um determinado grupo de médicos. E eu lembro que eu fiz, acho que 2 anos seguidos, mas eu fiz de 7 dias, né? Porque eu falei, gente, eu não consigo fazer um mês de jejum. 7 dias, o Rodolfo tá com cara, o que você andou com a 35 anos não reclamo. Porque eu falava assim, eu não... Tá sentindo falta desse casal, né? Eu falei, eu vou experimentar, né? Porque o jejum, eles explicavam que era uma forma assim de você tirar da sua vida aquilo que você gosta, para você lidar com aquilo. Por exemplo, eu adoro doce, então ficar sem doce uma semana para mim é muito tempo, né? Então eu achava interessante, mas depois passou um tempo, aí eu já passei a não achar interessante, porque acho que foi modificando meu pensamento. Eu falava assim, eu acho que eu prefiro realmente, eu acho que a gente tem que fazer caridade, fazer outras coisas. O jejum não era para mim, eu falei, pode ser para alguns médios que sentem essa necessidade. Eu não sei se modifica a sensibilidade desse médium quando ele faz esse período. Então eu sempre respeitei, mas eu não fiz mais. Eu sempre falava, não vou fazer, não é para mim, né? Mas ainda existe esse? Existe, mas só que hoje são, acho que 30 dias no máximo. Existe um grupo que faz, que eu sei que a Dona Neuza faz. O seu Sirineu, a Dona Irene fazia até um tempo atrás. Me parece que tem uns dois anos para cá eles já não fazem.
Mas eles sempre falam, vai começar o jejum, começa no Dia das Mães, se eu não me engano. Agora, né? Mas depois de comer tudo. Do Dia das Mães à tarde, tipo assim, às 6 da tarde começa e termina próximo assim do Dia dos Namorados, isso me lembra. Era assim, né? E quem quer fazer, vai lá, coloca o nome no caderno e aí eles orientam como fazer, tudo que pode, tudo que não pode. Na Igreja Católica eu sei que tem uma amiga que faz, só que ela faz, acho que antes no início do ano, daí ela já fez de chocolate, 1 mês sem chocolate. E daí depois ela fez 1 mês sem beber. Daí eu falo, mas o que adianta? Depois, depois, tipo, daí vê saindo no happy hour e tal, daí eu falei, tipo, nossa, o que tá interferindo aí não? Mas é o pedido, Stephanie, é o pedido que coisa. A Regiane, a evangélica também tem. A Regiane, uma ex-gerente de lá, ela fazia um pedido, uma coisa assim, e ela tirava o que ela mais gosta. Ela adorava café, até o cheiro de manhã. Ela não posso tomar, vou ficar 1 mês sem tomar. Então, para eles, Não, eu respeitei e tal, mas tipo... Mas eu entendo seu questionamento, a mesma coisa. Eu falei, o que adianta ficar 7 dias sem comer doce? Eu vou comer 1 ano inteiro. Então, pra mim, não faz sentido, mas... eu acho que assim, o pessoal mais antigo, os médicos mais antigos, eles levavam muito a sério. Eles tinham até uma coisa assim de dormir no chão, sei lá, os 90 dias, não dormia na cama, dormia no chão, tinha um monte de coisinhas lá. E depois tinha essa missão, que eu nunca fui convidada, porque alguém falou assim, você nunca foi convidada para a missão? Eu falei assim, não, porque os mentores já sabem, né? Que eu falei, eu não vou querer entrar numa cachoeira, tomar banho gelado, essas coisas, andar, fazer não sei o que, esse sacrifício. Eu falei, não é para mim, né? Mas eles faziam bem direitinho. Então, eu quando vejo essas coisas, sinto muito sacrifício, mesmo até hoje, o pessoal atravessar de joelhos lá em Aparecida do Norte, lá para o outro. Eu respeito, mas eu falo, mas eu acho desnecessário. Então, esses sacrifícios, né? De ir a pé, não sei quantos quilômetros, eu falo, eu respeito, mas eu acho hoje, meu entendimento é de que é desnecessário. Cada um tem uma fé, né? Cada um tem um jeito de expressar, né? Exatamente. Eu vejo aqueles lá de Aparecida. A pergunta principal é saber para quem ela aproveita. Por exemplo, parou de comer chocolate, aproveita para a pessoa, mas para quem mais? A não ser que ela pegue aquele dinheiro daquele chocolate E doa para isso. ou que compre chocolate para as crianças, sei lá, né? Alguma coisa assim. Em vez de ela comer, ela dá o chocolate. Aí aproveita alguém, aí tem mérito, mas desse jeito, né? Não sei. Acaba sendo uma promessa vazia, né? Assim, no meu entendimento. É a mesma coisa, assim, que eu falo, eu entendo, eu tenho que respeitar, porque aquela pessoa escolheu fazer aquilo. Mas eu acho que no meu entendimento espírita hoje, se a pessoa vai gastar um dinheiro, sair às vezes lá de uma outra cidade, vem aqui para São Paulo, tem uma despesa, vai fazer esse percurso, sacrificar o corpo físico, mas também tem uma despesa envolvida, de repente ela ficasse lá na cidade dela e doasse aquele valor de cestas básicas, qualquer coisa, fizesse o bem, ela, né, estaria bem com Deus da mesma forma. Né? Então esse é o meu entendimento hoje. Mas logicamente a gente respeita quando as pessoas se propõem a fazer isso, principalmente na época da semana mesmo do aniversário lá de Nossa Senhora, a gente vê as pessoas andando ali na Via Dutra, então a gente torce para que tudo fique bem, para que tudo saia para eles. Mas... É a crença dele, né? A gente no lado espírita, agora a gente está pensando nisso, né? Mas na fé dele, quando a Stephanie era pequena, eu fiz uma promessa lá para Nossa Senhora Aparecida e ela foi de branco lá pagar a promessa. Com 9, 10 anos eu levei ela de branco, o dia que tivesse uma excursão eu ia com ela, porque a fé que eu tinha foi o que me segurou quando ela era pequena, do pedido que eu fiz, né? Que corresse tudo bem. Então, se eu acreditava, então eu não julgo eles. Quando eu vejo eles de joelho, tudo, eu falo, eles acreditam tanto, né? E talvez é aquele pedacinho de coisa que ele tem que acreditar que faz dar certo, né? Mas escuta, uma pergunta que me ocorreu. Isso aí gera uma brincadeira, que é o seguinte, eu tinha um amigo que ele precisava fazer academia, precisava andar bastante, né? E aí ele falou pra mim assim que ele tinha contratado um personal. Eu falei, que bom, né? O personal, então ele ele anda umas 2 horas na esteira e eu pago ele pra ele andar pra mim, né? Na esteira. Fazer uma promessa pro outro pagar, não é mais ou menos a mesma coisa? Exatamente. Que a maioria fazem, A né? minha madrinha também fez uma
promessa quando eu era criança, porque eu tinha umas dores de cabeça que tenho até hoje, né, de enxaqueca, e ela fez uma promessa lá, que se não fosse nada, ela ia em Aparecida do Norte levar a cabeça de cera e uma vela do meu tamanho. E eu me lembro, assim, que minha mãe falava que a gente tinha que ir lá pagar a promessa, e eu já lembro de mim, assim, reclamando, eu reclamando. Mas Você que tem que ir, né? por que eu tenho que ir se ela que falou? Não sei o quê. E eu sempre amei minha madrinha, amo, né? Uma pessoa A maravilhosa. promessa era pra você sarar, ué. Então, mas só que assim... Não é? mas Ela eu- que ia aproveitar, né? mas eu que tinha que ir lá, não era ela Então, que ela você- levava, entendeu? Eu tinha que ir. Eu me lembro assim, eu Você criança... teve sorte que era tua reclamando. vela, você ia de joelho até lá. Escada, não tem uma escada, sabe? E a Stephanie era só dela ir vestidinha de branco também. E ela sempre adorava ir para a igreja comigo. Ela sempre foi. E da vontade dela, fez primeira comunhão, fez as coisinhas tudo bonitinho assim. Sempre foi de ela gostar de ir. De lembrar no sábado da gente ir para a igreja. De ir no domingo, antes de vir no Gauss, eu conversei com eles. Eu falei, olha, ela vai fazer a catequese. E ela tem que frequentar a missa de manhã. E o tempo aqui. Aí a tia Neuza, não, pode deixar, ela vinha entrar atrasada. Aí a gente deixava ela entrar, eles deixavam ela entrar atrasada. Não, não é de Porque hoje ela que ela tinha chega comido. atrasada, já faz tempo. Não, quando ela tinha na Quando na missa. igreja não. Então é preciso pensar sempre, qualquer coisa que se vai fazer, se aproveita, né, para alguém, para alguma coisa. É importante a gente pensar nisso, né? Então, mas sabe o que eu lembrei, né? Falando dessa parte ainda da minha madrinha, né? Que quando eu era criança eu não entendia, mas depois, quando eu fiquei adulta, eu comecei a observar, assim, e tem muito forte essa lembrança da sala dos milagres lá, da Aparecida do Norte. Eu, na verdade, eu sou grata, assim, pela dedicação que ela tinha em relação a mim, porque ela sempre foi uma pessoa de muita fé, ela era católica, muito dedicada à igreja, fazia entrega das cestas básicas lá com os vicentinos, ela era muito dedicada mesmo. E ela tinha muita fé. Então, assim, eu falo que eu sentia as vibrações dela em relação a mim. De duas pessoas, eu sempre senti dela e da Rita, né? Que eu falo que a Rita também eu sinto quando ela... Sinto que ela reza por nós, pela nossa família, esse envolvimento. E a minha madrinha era assim. Então, hoje eu entendo que, assim, a fé que ela colocou naquilo, né? Naquela promessa, foi importante na época, mas eu não tinha compreensão. Bom, agora nós vamos para cada hora. Você pode ler? Quem pode ler? É a página 239, de O Religião dos Espíritos. Leia você, Lídia. Não, de verdade. Não quer ler? Reunião pública de 27/11/59. Faz de cada hora um poema de amor. Renúncia vazia, terra seca. Oração sem serviço, candeia apagada. Alegria sem trabalho, flor sem proveito. Cultura sem caridade, árvore estéril. Sermão sem exemplo, trovoada sem chuva. Tribuna sem suor, esquivo sonoro. Inteligência trancada, luz no deserto. Vida sem ação, enterro lento. Filosofia sem bondade, conversa vã. Talento oculto, fonte escondida. Fé parada, vaso inútil. Virtude sem movimento, ninho morto. Lição sem obra, museu sem ideias. Repara os recursos de que dispões. Pensamento nobre, conhecimento superior. Raciocínio pronto, diretrizes claras. Ouvidos percussentes, olhos iluminados. Verbo fácil, movimentos livres. Mãos seguras, pés hábeis. Não te afeiçoes a mortificações improfícuas. Cada criatura, onde passa, deixa o próprio reflexo. Cada criatura, só na inércia, vagueia no mundo como sombra na sombra. Tu, porém, deves caminhar. A feição do raio solar, dissipando as trevas. Cada hora podes fazer a dor menos amarga. Cada hora podes fazer a luta mais construtiva. Imensos são os males do mundo.
Não os agrave com o desespero. Enormes são as mágoas dos outros. Não as multiplique com o fel da reprovação. Onde estiver, restaura, conserta, alivia, ampara e desculpa. Em qualquer circunstância, recorda o Cristo, que passou entre os homens, entendendo e ajudando, e ainda mesmo quando se viu condenado sem culpa, pelos mesmos homens aos quais servia, partiu para a morte, perdoando e amando, torturado na cruz, mas de braços abertos. Lindo, não? Sim. Lindo, não? Isso aí eu vi e digo, nossa, é mesmo, né? Só ele mesmo, né? Só ele mesmo. Porque, olha... Direciona o ouvido percussão. Nossa, que lição. Mortificações improfícuas, que ele fala, não serve para nada. Né? Em todos os livros, né, dos espíritas sempre fala, de servir, trabalhar, Tudo. e sempre tá com a mão, Tudo. né? Tipo, os talentos, né, a parábola dos talentos, né, que tipo, o que você fez com o seu talento, que não fez nada, né, só guardou, que é cobrado. As sementes também, todo mundo aí. Às vezes a pessoa que está fora fala, né? Mas adianta ser boa, vocês fazem o bem e não recebem, né? Porque cada bem que a gente faz, a gente pensa, né? Vai ter que a recompensa logo, eu estou fazendo para quê, né? Mas a gente esquece que a lição não é assim, né? Que ele não recebeu nada em troca. Nada. Ele sempre fez o bem. E foi perseguido. Então isso a gente vê como a gente está evoluindo, né? Pouquinho em pouquinho, sem perceber, a gente está evoluindo, né? Que anos atrás, eu estou falando por mim como exemplo, né? Eu tinha como um milagre pagar uma promessa com isso, né? De acender uma vela, de fazer um sacrifício físico, né? E hoje eu tenho essa compreensão de que isso ajuda mentalmente, assim, pro nosso bem-estar ajuda, mas perante Cristo não tem muito. Cristo é o quê? É a caridade que você se dispõe daquilo que você vai fazer em prol de uma obra, né? Em prol do próximo, né? Então eu vejo isso aí como uma pequena adiantamento, né? Moral da que eu estou tendo. Então, acho que todos nós vamos devagarzinho acertando, né, as coisas, corrigindo, melhorando. E vai percebendo o que precisa fazer melhor, diferente. Então, é importante mesmo a gente estar sempre em observação. O propósito maior da doutrina espírita é fazer as pessoas pensarem. E uma lição como essa, né, que você pensa, poxa vida, se você pensar mesmo, mas se não tem utilidade para ninguém, só para mim, ele fala egoísmo, né? Só tem utilidade para você. Então, é importante pensar que a gente precisa promover as coisas, sempre pensando que isso que a gente está promovendo possa atingir outras pessoas, não é? Então, possa favorecer outras pessoas. Então, o professor que educa, por exemplo, está numa sala de aula, está procurando divulgar aquilo que ele aprendeu para outras pessoas, ensinar alguma coisa para outras pessoas. Isso é importante, né? Porque realmente pensar só na gente é complicado, né? Não passa de egoísmo mesmo, né? Então é isso aí. Vamos em frente.